Então vamos. Bom dia a todos, que Jesus, nosso Mestre Divino, abençoe nossos corações no dia de hoje e é com muita alegria, gratidão que estamos aqui mais uma vez no Rita de Cássia para mais essa palestra e nossa amiga trabalhadora Eliane Bassum vai dar a palestra de hoje e pedimos a Jesus, a Deus acima de tudo, que a sustente, que traga o resultado de seus estudos para que a gente absorva e nos banhe com essas informações, com essas palavras e nos eleve nosso pensamento a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Tá bom o som, Monique? É sempre uma alegria a gente estar aqui, uma emoção muito grande. E o tema de hoje não é um tema simples. Talvez das mensagens de Jesus, pelo menos eu considero uma das mais difíceis da gente entender. Com o auxílio de Kardec, com as explicações, com o olhar da doutrina espírita, fica um pouco mais fácil a compreensão, mas a compreensão intelectual do tema. O trazer para o nosso coração, trazer daqui para cá, é bastante complicado. Do que eu estou falando? Eu estou falando do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto de estudo hoje, que se intitula Amai os vossos inimigos. E nós vamos abordar o iniciozinho desse capítulo, os itens de 1 a 4, retribuir o mal com o bem. E aí, quando a gente escuta ou lê Amai os vossos inimigos, eu acredito que a nossa primeira reação continua a ser: ah, não, essa palavra é muito forte, eu não tenho inimigos. Imagina, inimigo? Não, não tenho, não. Aí a gente vai lá no dicionário, fui lá no dicionário conferir exatamente o que estava escrito. A primeira coisa que a gente encontra, aquele que se encontra em oposição, o contrário. E aí eu acho que esse tema não podia ser mais atual, né? Porque, na realidade, nós transformamos em inimigos aquelas pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, né? Estou falando da humanidade de uma maneira geral, que vai do campo de futebol, à reunião de condomínio, às posições políticas, e aí os pontos de vista diferentes que não são respeitados criam inimizades, criam hostilidades, né? E aí eu penso assim, não, continua não sendo o meu caso. Eu não brigo. Eu fico caladinha, não abro a minha boca, mas eu fico vibrando hostilidade, irritação, intolerância. E se eu estou vibrando, eu estou transmitindo isso. Eu estou contribuindo, entre aspas, né, porque essa contribuição é negativa, para um ambiente desarmonioso ao meu redor, né? E isso de que eu fico quietinha, eu fico caladinha, eu não falo, eu não brigo, mas quando a gente olha um tema como esse, eu estou falando de mim comigo mesmo. O que é isso? O que eu ainda estou sentindo? O que eu ainda carrego comigo, né? E aí, quando eu comecei esse estudo, eu lembrei de uma fábula que eu gosto muito dessa fábula e que ela mostra muito claramente essa situação. Existia uma comunidade de cegos que vivia numa imensa harmonia, eram todos muito amigos. E eles tinham um grande desejo, eles queriam conhecer um elefante. Eles não conheciam um elefante. E aí um dia uma pessoa que passou por essa comunidade soube disso. E como aquele era um grupo muito
amigável, muito simpático, muito harmonioso, essa pessoa deu um jeito de conseguir um elefante e levou o elefante para a comunidade. E aí os cegos foram conhecer esse elefante através das mãos. Então um apalpou a perna do elefante, o outro a orelha, o outro o rabo do elefante, o outro a tromba. Fizeram lá o seu reconhecimento. Depois se reuniram para dizer o que eles tinham percebido. E aí um deles falou, um elefante é como um grande tronco de árvore. Aí o outro falou, não, um elefante é como um graveto. Não, um elefante é como uma grande folha. E cada um foi dando as suas impressões. E eles começaram a discordar entre eles. Que isso, que grande é um tronco? Que isso, que um tronco de árvore é um graveto? E começaram a brigar entre eles pelas diversas percepções daquele elefante e nunca mais viveram em paz, né? E muitas vezes é assim que nós vivemos, como elefantes apalpando, como cegos apalpando elefantes e nos desentendendo, criando inimizades por causa disso, né? E por que isso acontece? Porque nós somos maus? Será que é isso? Será que eu ainda sou má de discordar do ponto de vista do outro? Aí a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, que a gente sempre recorre a ele. Hoje eu estou trocando um pouquinho as palavras, daqui a pouco eu me ajeito. É a questão 390 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. E os espíritos respondem que de não simpatizarem um com o outro não significa que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. Então, olha, já não gostei de você porque você falou uma coisa com a qual eu não concordo, né? Tem uma coisa que eu também gosto muito, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que eu já fiz esse desenho aqui inúmeras vezes, porque eu recorro a ele com muita frequência, que é isso aqui, olha. Aí a pessoa que está aqui diz, é 6. E a que está aqui diz, não, é 9. Quem está certo? Quem está errado? Qual é o seu ponto de vista? De onde você está vendo? Vamos lá, vamos escutar o ponto de vista do outro. Eu posso nem antipatizar com você a princípio, eu só não concordo com os seus pontos de vista. Direito seu, como direito meu de ter os meus pontos de vista. E aí vamos nós, né, sofrendo com isso. Porque quem sente essa hostilidade carrega esse peso consigo, né? E isso só retarda a nossa felicidade, só atrapalha o nosso dia a dia. Eu posso viver completamente feliz aqui se eu respeitar o ponto de vista dos outros, posso gozar de plena felicidade na Terra. Aí a gente volta ao Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Kardec pensa isso, né? Existe condição de nós gozarmos de plena felicidade na Terra? E os Espíritos dizem que não. Não, porque essa vida nos foi dada como prova, como expiação às vezes, mas de nós depende a suavização dos nossos males e de sermos tão felizes quanto for possível. E ninguém vive feliz arrastando corrente. Ninguém vive feliz carregando uma mochila de pedra. E essa hostilidade é isso que representa para nós. Representa aquela bola de ferro presa no nosso tornozelo e a gente arrastando. E ainda tem mais. Tem uma coisa que é a nossa própria culpa, né? Quando nós arrastamos culpas, porque hoje
graças à lei do progresso, nós pensamos diferente do que nós pensávamos antes. E aí nos culpamos pelas coisas que nós fizemos e pensamos lá atrás, quando nós não tínhamos a compreensão que nós temos hoje, nós nos culpamos. E aí esse inimigo somos nós. Então, quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele também está chamando a nossa atenção para que nós nos apaziguemos em relação às culpas que nós carregamos das nossas próprias atitudes. Isso não é passar a mão na nossa cabeça. Isso não é ser conivente com os nossos erros. É perceber em nós e no outro que cada um age conforme a sua possibilidade nesse momento. Cada um age a partir daquele ponto em que ele já consegue estar. Então, nós nunca fomos tão bons, digamos assim, quanto nós somos hoje. Nós estamos hoje na nossa melhor versão, porque a lei é de progresso. Então, cada um faz hoje, cada um age hoje, inclusive eu, pelo menos um pouquinho melhor do que eu agia lá atrás. Então, que a gente possa fazer as pazes com as coisas que nós fizemos e das quais nos sentimos culpados e pelas quais nos tornamos nossos próprios inimigos, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, Kardec trata das causas atuais e anteriores das nossas aflições. E aí ele diz que as vicissitudes da vida, os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades, elas se originam de duas fontes diferentes. Uma dessas fontes tem a sua causa, diz respeito à vida presente, e outra diz respeito a causas anteriores, né? E quando ele fala das causas atuais, eu vou pensar duas coisas que ele diz de cada dessas causas. Nas causas atuais, ele diz assim: quantos homens caem por causa do seu orgulho? E aí a gente está falando desse não perdão, né? Quantas disputas funestas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Entra aqui novamente o orgulho. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Com acreditar que o nosso ponto de vista é o único ponto de vista válido. Se você pensa diferente de mim, necessariamente você vai ser meu inimigo, você vai ser meu adversário, simplesmente porque você pensa diferente de mim, né? Tá nosso orgulho aí gritando forte. Nas causas anteriores, eles nos lembram que todo efeito tem uma causa, então se a causa não se encontra nessa vida, nessa existência, mas sempre, com certeza na nossa vida, se encontra lá atrás, em outra existência, né? E muitas vezes essas provas são buscadas pelo espírito, né? Para adiantar o seu progresso, para adiantar nesse seu processo de depuração. Ok, até aí a gente está entendendo, mas a pergunta que não quer calar: como que eu lido com isso no meu dia a dia? Porque teoricamente, tão simples da gente entender, né? Tão fácil, mas como é que eu lido com isso? E aí nós sabemos que Jesus nos trouxe todas as respostas. Para compreender a mensagem dele sempre foi muito difícil para nós. Se nós realmente compreendêssemos com o coração, nós estaríamos bem mais adiantados. Aí veio Kardec, veio a doutrina espírita e facilitaram, né, a nossa compreensão. Mas, como eu falei antes, a questão não é a compreensão intelectual, é o sentir essa mensagem, sentir e colocar em prática, né? Por isso que eu digo que essa, para mim, é uma das mensagens mais difíceis no Evangelho,
colocar em prática o amar os nossos inimigos. E aí eu vou ler um pouco para vocês desses itens que nos foram trazidos como essa proposta de estudos dessa manhã, os itens de 1 a 4. Os itens 1 e 2, como em todas as sequências, quase todos têm 1 ou 2 exceções no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos sempre começam com uma passagem evangélica, uma ou várias, depois comentários de Kardec, depois as instruções dos espíritos. E esses itens de 1 a 4, os itens 1 e 2, são 2 passagens evangélicas, uma do Evangelho de Mateus, outra do Evangelho de Lucas, e os itens 3 e 4, comentários de Kardec. Eu vou pensar algumas passagens, ler tudo, porque algumas partes, porque senão vai se tornar muito cansativo. Mas no Evangelho de Mateus, ele começa assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Coisa que a humanidade ainda faz, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ok, nada simples, né? Lá no Evangelho de Lucas, ele começa assim, fala de Jesus, né? Se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Onde está a vantagem, né? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida também fazem isso, né? Então, qual é a vantagem da gente só amar aqueles que nos amam? Só querer bem aqueles que nos querem bem? A instrução de Jesus é outra. Amai aqueles que vos odeiam, que vos hostilizam. Vamos ver o que Kardec nos diz a respeito disso. No item 3, ele começa assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, vamos lembrar daquela máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, e aí que está o X da questão, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Não é isso, né? Não é esse comportamento, digamos, carinhoso, afetuoso, não é disso que ele está falando. E aí ele fala que essa ternura pressupõe confiança. E que a gente não pode ter confiança naquela pessoa que a gente sabe que nos quer mal. Como é que eu vou confiar em alguém que eu sei que me quer mal, né? A gente não pode ter expansões de amizade porque a gente sabe que aquela pessoa pode abusar dessa nossa expansão de amizade, né? Diz que entre pessoas que suspeitam uma das outras, não pode haver as manifestações de simpatia semelhantes àquelas entre as pessoas que se querem bem, né? Que têm comunhão de pensamentos. Enfim, sentir ao encontrar com o inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo, né? A gente encontra com um amigo, a gente fica feliz, corre, quer abraçar, mesmo que nesse momento a gente não esteja abraçando os nossos amigos como a gente gostaria. Essa é a vibração, a gente sente.
E aí ele diz que esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. E diz que o pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. A gente sente às vezes, né? Parece que a gente está batendo num muro, né? Quando alguém lança um pensamento hostil, isso é lançado, esse pensamento é lançado no fluido, no ar que nos circunda, no fluido cósmico universal. Isso chega até nós, sob forma de impacto. Por outro lado, o pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável, é gostoso, a gente sente aquela vibração de carinho, de amor que está sendo direcionada a nós. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo, né? E aí, na questão 309 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde se origina uma repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas. Nem conhecia, mas não fui com o jeito dele, sabe? Aquelas, não bateu bem essa pessoa. São espíritos antipáticos, a resposta dos espíritos, que se adivinham e se reconhecem sem se falarem, não precisa falar. Graças a Deus, gente, nós temos esquecimento do passado, porque a gente precisa se encontrar nas nossas existências com aqueles espíritos com os quais nós nos desentendemos. Para quê? Porque eu só vou ser feliz quando eu não carregar mais esse sentimento. Então eu preciso trabalhar isso com essas pessoas. E já imaginou se eu lembrasse? Já imaginou se a gente lembrasse que aquela pessoa com quem eu tenho que conviver diariamente é um inimigo do passado? Que eu duelei com ele? Né? Não ia dar certo. Já é difícil sem te lembrar. Às vezes a gente diz, puxa vida, eu queria tanto lembrar quem eu fui, quem essa pessoa foi na minha vida. Não, olha só, menos, meu amigo, menos. Isso é obra de Deus, Ele sabe direitinho o que é. Quer saber como foi a sua vida? Começa a prestar atenção nas suas reações de agora, nos seus sentimentos de agora, naquelas situações que se repetem, você diz, de novo aconteceu isso comigo? É porque ainda não está resolvida. No momento que você se resolver, ela vai sumir da sua vida, como um passe de mágica, que não tem nada de mágica, né? A gente vê, às vezes, nos trabalhos mediúnicos, na manifestação de espíritos, que arrastam há séculos uma hostilidade, ficam presos àquilo, não conseguem ser felizes, às vezes começando por uma bobagem. A gente vê isso no trabalho mediúnico, a gente vê isso nos romances espíritas, a gente vê isso no nosso dia a dia, só que a gente não identifica, né? Bom, mas vamos em frente. Kardec continua assim: amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, né? Uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Às vezes dá uma taquicardia quando a gente encontra uma pessoa de quem a gente não consegue gostar, né? E a gente sente um quentinho no coração quando a gente encontra aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa tão querida, ou quando a gente conhece alguém que a gente ainda nem conhecia e olha e de cara o coração sorri, o coração fica feliz, né? Aí vamos ver, Kardec detalha o que é amar os inimigos. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Eu não quero puxar o seu tapete.
eu não vou fazer nada para você cair. Não vou me vingar, mesmo tendo tido, antes que eu não lembro, ou há pouco tempo, lembro bem, uma atitude negativa em relação a mim. Não vou me vingar. É perdoar-lhe sem segundas intenções e sem restrições o mal que vos fizeram. Ai, ai, gente, perdão, a gente poderia passar aqui uma semana, né, falando só sobre perdão, né? Esquecer? Não é isso. Isso é amnésia, não é esquecer. É até lembrar, mas não carregar nessa lembrança aquele sentimento pesado. É entender, olha, até lembro, mas hoje não me dói mais essa lembrança. Hoje não me agita mais essa lembrança. Hoje eu não me ressinto mais sentir novamente aquele mal-estar que eu senti em relação àquela situação. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Também isso pega para valer. Olha só, perdoei, mas não quero saber dessa pessoa. Não é isso que ele está dizendo. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. Seja feliz, feliz. Eu não consegui ser feliz com você, mas seja feliz. É ficar alegre, ao invés de triste, com o bem que lhes aconteça. Não é dizer bem feito. Bem feito. Não é isso. É dizer que bom que agora essa pessoa está bem. Que bom que agora essa pessoa não vai mais precisar vibrar rancor, porque ele está feliz. Quem está feliz não vibra rancor. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. Opa, ele me fez um mal danado e agora eu tenho oportunidade de ajudar. Será que eu vou ajudar? Será que você aí vai ajudar? Vamos pensar nisso. É evitar por palavras ou por ações tudo que possa prejudicá-los. Sabe fulano? Falou isso de você. Fazer fofoca. Ouviu? Fica quieto. Não estende esse mal, né? Aí vem as injúrias, as difamações. Enfim, é retribuir-lhes o mal com o bem sem intenção de humilhá-los. Também tem isso, né? Eu posso fazer o bem, olha só, você me fez mal, mas agora, fica aí quietinho que eu vou fazer isso para você. Eu tenho certeza que essa pessoa vai se sentir pequenininha de perceber que eu estou fazendo bem por ela. Não é isso, não é isso. E aí Kardec encerra esse item, eu acho que é aqui que ele encerra o item 4, não, o item 3, dizendo, aquele que assim proceder, cumpre plenamente o mandamento, amai os vossos inimigos. Né? E agora eu queria dar um pulo com vocês para outro tema, a gente tendo visto isso que Kardec falou, que é amar os nossos inimigos. Eu quero mudar de capítulo no Evangelho, eu quero pensar uma palavra do Livro dos Espíritos. O que eu estou falando? Da nossa meta que certamente a gente não vai alcançar logo, muita facilidade não. A nossa meta que está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando ele trata da perfeição moral, e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, quando a gente toma contato com as características do homem de bem. O que os Espíritos nos falam? O que nos é esclarecido sobre o homem de bem? É aquele que faz aos outros o que gostaria que lhe fizesses.
Será que não foi isso que foi falado ali no amar os nossos inimigos? Retribuir o mal com o bem? Será que não é isso que eu gostaria para mim? O homem de bem faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. Também foi isso. Também é isso, amar os vossos inimigos. Também é ser benevolente para com ele, como para com todos, né? Que é uma característica do homem de bem. O homem de bem trata todos os homens com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Todos engloba esses inimigos. Então ele trata os inimigos com bondade e complacência. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Aquela fraqueza que fez você agir daquela forma em relação a mim e se tornou o meu inimigo. Porque sabe que também precisa de indulgência dos outros. Eu não estou agindo certo o tempo todo. Eu não agi certo ao longo da minha existência inteira. E se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Quantas pedras será que eu já atirei? Aquele meu inimigo me atirou uma pedra, mas eu quero ser um homem de bem. Eu não quero atirar pedra nele nem em ninguém. Eu não quero criar novas inimizades. Não é vingativo. Cadê aquele ali? Cadê? Nem desejo de vingança, amar os vossos inimigos, né? O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só lembrar dos benefícios. Às vezes aquele espírito nem nos beneficiou em momento nenhum, objetivamente, mas nos beneficiou sim, nos dando oportunidade de rever esses nossos sentimentos. Eu acho que aí é que está o pulo do gato, né? Pois não ignora que como houver perdoado, assim perdo-lhe será. Ou seja, no momento que nós conseguirmos realmente amar os nossos inimigos, a gente vai estar dentro das características do homem de bem. Que a gente não pode ter a pretensão que a gente consiga isso nem amanhã, nem depois. Isso é trabalho para muitas existências, mas a gente precisa começar a trabalhar agora. Vamos deixar de empurrar isso com a barriga, né? Amanhã eu resolvo, né? E às vezes uma interpretação equivocada da doutrina espírita, entrando no tema que Kardec vai falar agora do item 4, essa interpretação equivocada, quando eu compreendo a imortalidade da alma, essa pessoa, não, eu vou deixar para a próxima. Quantas vezes a gente já escutou isso, ou quantas vezes a gente já falou isso, né? Eu sei que eu vou viver muitas e muitas e muitas encarnações, vou encontrar com essa pessoa antipática lá na frente. Então, olha, por agora já deu. Não quero mais não. Fica para a próxima. É isso? Só vou empurrando com a barriga. Só isso. E aí o sofrimento vai junto, né? Eu só vou adiando, dar um passo além. Aí, no item 4, Kardec nos lembra desse ponto básico da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Ele diz que para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo apenas um ser perturbando a sua tranquilidade, e do qual, segundo ele acredita, só a morte pode livrá-lo. Né? Tá bom, vai acabar tudo aqui, começou na hora que eu nasci, vai terminar na hora que eu morrer, então, na hora que ele morrer, acabou isso. Grande engano. Aí a coisa às vezes até piora, porque você não percebe a influência que aquela hostilidade pode causar em você, né? E aí ele continua mais adiante: para o crente, mas para o espírita principalmente, a maneira de ver é totalmente diferente,
porque ele lança o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente não é mais do que um ponto, né? Então eu estou vivendo isso agora, mas eu tenho uma história e essa história vai continuar. Então não é aqui agora que tudo vai ser resolvido, mas aqui agora é o momento que eu tenho para agir corretamente. É só esse o momento que eu tenho. Não se queixa contra as provas. Esse é um texto interessantíssimo, gente. Como se os outros são todos, mas esse aqui, nesse assunto, chama especialmente atenção. Se não se queixa contra as provas, ou seja, eu preciso passar por essa prova para crescer, eu preciso ter uma nota razoável nessa prova de matemática, não ficar em dependência, senão eu vou ter que estudar isso tudo de novo, né? Então eu preciso da prova. Não se deve queixar contra aqueles que lhe servem de instrumentos. É aquilo que a gente já viu antes. Eu preciso dessa pessoa na minha vida para me ensinar a trabalhar a tolerância, a paciência. É muito simples eu dizer, meu Deus, que eu seja paciente. Cuidado quando a gente pede isso, porque vai ter uma pessoa chata do nosso lado. Vai ter uma fila na nossa frente, aquela fila que não anda, só anda do lado. Eu não quero ser paciente? Eu quero ficar forte? Eu tenho que carregar um peso mais pesado do que aquilo que nesse momento é confortável para mim. Se, em vez de lamentar, agradece a Deus por submetê-lo às provas, deve agradecer a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que quanto mais generoso for, mais crescerá os próprios olhos e mais longe ficará do alcance da ação malévola dos seus inimigos. Ufa, ufa! É chão que a gente tem pela frente. E aí a gente já está no finalzinho do nosso tempo. Eu trouxe para um trecho pequenininho de uma lição que está no livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. É a lição 86, intitulada Pediste. E nesse parágrafo, Emmanuel diz assim: pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatar-lhes clamorosos débitos contraídos, e recuperaste a companhia deles, na presença dos familiares, problemas e dos companheiros enigmas que te compelem as disciplinas do coração. A gente pediu. Talvez a gente não tenha pedido espontaneamente, a gente tenha sido aconselhado, é provável, e a gente aceitou, né? E aí, para encerrar, eu lembrei de uma história lá do início da mediúnica de Chico Xavier, no primeiro encontro que ele teve com o Emmanuel, seu mentor. E Emmanuel deu uma orientação básica para Chico. Primeiro ele perguntou: você está realmente disposto a trabalhar com o Evangelho de Jesus? E aí Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel diz: não, você não será desamparado, mas é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Aí Chico continuou a perguntar a Emmanuel: o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? E Emmanuel respondeu: perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos do serviço. Ele falou: quais são? E Emmanuel disse para ele: disciplina, disciplina. E às vezes a gente acha que disciplina
é chegar no horário certo, é não faltar ao trabalho. Não me parece que seja essa a disciplina a qual Emmanuel se referia, embora essa seja importante também. É respeito ao outro eu ser pontual, é respeito ao outro eu atender aos meus compromissos. Mas mais do que isso, a disciplina nos nossos pensamentos, as disciplinas nos nossos sentimentos, as disciplinas nas nossas atitudes. É isso. E isso é trabalho, é exercício no nosso dia a dia, é enfrentar alguma coisa que hoje ainda nos parece difícil. Eu vou roubar mais um minutinho do nosso tempo, já se passaram 40 minutos, e eu queria encerrar contando para vocês de um vídeo que talvez vocês tenham visto, que eu recebi isso há anos atrás, e acaba que todo ano eu recebo isso na ocasião do Natal. Aparece um senhor muito idoso na sua casa, indo vasculhar nos seus guardados, na sua garagem, e ele pega com muita dificuldade uma peça de ferro, parece uma bigorna, e ele tenta levantar aquilo, mas é um peso muito grande. Mas ele vai lá todo dia. E aí ele leva para a área externa da casa dele e todo dia ele levanta um pouquinho. E aí os vizinhos olham, acham aquilo esquisito, as pessoas que passam na rua acham aquilo estranho. E a cada dia aquele senhor consegue levantar um pouquinho mais aquela peça de ferro. E aí chega o dia do Natal. Ele arruma todo bonitinho, bota uma gravatinha borboleta e vai para a casa da família. Não fica claro se é do filho ou da filha, e leva uma caixa com ele, caixa embrulhada para o presente. Aí quando ele chega lá, a netinha se emociona, peraí, que agora a voz dá um nó. Sempre assim. A netinha vem correndo e dá um abraço nele. E aí ele dá essa caixa para a neta, ela desembrulha e tem uma estrela. E aí ele segura essa netinha e leva ela lá para o alto para ela colocar a estrela no alto da árvore de Natal. É esse o nosso exercício. É carregar esse peso que hoje parece muito difícil para nós. É começar o exercício desse amar os inimigos. E é só assim, nesse exercício diário, cada dia aguentando um pouquinho mais esse peso, que um dia a gente vai conseguir colocar essa estrela lá no alto da árvore. Mas a gente precisa desse exercício. E não é começando na próxima, é começando hoje, no dia de hoje, nesse momento. Que Jesus nos ampare, e Ele nos ampara sempre, que os bons espíritos que estão ao nosso lado o tempo todo encontrem acolhimento nas nossas mentes, nos nossos corações, que eles com certeza vão nos ajudar nesse exercício difícil de levantar isso que ainda é um peso para nós e que em algum momento vai deixar de ser pesado. Um bom dia para todos e muito obrigada pela sustentação. Obrigado, Eliane. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Então, vamos fazer uma prece, encerramento. Deus, nosso Pai, Tu sabes das dificuldades que ainda temos de colocarmos em prática teus ensinamentos, todo o conhecimento que temos em nossas mãos, à nossa frente, com os livros, com o Evangelho, com as mensagens que os Espíritos nos trazem. E te pedimos para que coloquemos no nosso dia a dia esse conhecimento, com o nosso próximo especialmente, para que possamos compreender a dificuldade do outro, porque
precisamos também compreensão do outro para com as nossas próprias dificuldades. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu amparo. Obrigado aos amigos espirituais, aos mentores aqui da casa, a Rita de Cássia, a Kardec, e que essa semana possamos continuar com otimismo e colocando disciplina nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que assim seja.